Esse conteúdo de revolução industrial, na verdade, é uma etapa importante de uma temática maior, de um conteúdo maior chamado de indústria, tá? Dentro desse contexto de indústria, é necessário também compreender as transformações do espaço geográfico mediante a atividade secundária, a atividade industrial, bem como também compreender de que forma surgiu essa indústria moderna e contemporânea como nós conhecemos hoje, como é posta hoje, tá? Até porque foi um processo também de evolução, um processo gradativo, joinha, para depois a gente conseguir compreender as transformações do espaço geográfico em contextos históricos diferentes, mediante a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial. Joinha? Então vamos lá. Quando se fala em indústria, se fala em atividade secundária, que é uma atividade da economia, né? Que dentro dessa atividade há uma transformação do meio natural mediante essa atividade. Então, quando a gente fala em atividades da economia, as principais são atividades primária, as atividades primárias, agricultura, pecuária, extrativismo, a secundária, que é a industrial, que é o nosso foco de estudo hoje, e a terciária, comércios e serviços. Claro que vai ter também a quaternária, mas num grosso modo, de forma geral, essas três atividades da economia, atividade primária, atividade secundária, atividade terciária, predominam hoje em cenário global. Joinha? Antes de a gente adentrar sobre a transformação do espaço pelas revoluções industriais, a gente precisa compreender o processo evolutivo, como a indústria ela se postou e como ela conseguiu galgar nesses patamares que é visto hoje, dessa indústria moderna, dessa indústria contemporânea, muito tecnológica, né, associada a todo um avanço científico, joinha? Então vamos lá. Quando a gente fala em transformação da matéria-prima em um produto final, a gente precisa se remeter um pouco ao artesanato, uma atividade muito antiga, mas não é obsoleta. É errado, é errôneo afirmar que o artesanato é uma atividade ultrapassada, obsoleta, antiquada. É muito forte falar sobre isso. Até porque, até hoje, o artesanato é uma atividade que, através dela, muitas famílias sobrevivem e têm o seu sustento, sobretudo em comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, comunidades tradicionais no litoral do Brasil, tá? Comunidades indígenas também, tá bom? Então o artesanato é uma atividade importante e o artesanato é necessário também de um conhecimento grande para transformar uma matéria-prima em um produto final, através da habilidade do artesão. Mas vamos lá. Ao iniciar esse conteúdo de indústria, eu sempre costumo fazer uma distinção para os alunos em relação ao artesanato, à manufatura e à indústria propriamente dita, moderna e contemporânea. E aí, dentro desse contexto de artesanato, manufatura e indústria moderna e contemporânea, a gente tem características diferentes que irão marcar também contextos históricos diferentes. Ok? Joinha? Então vamos lá. Ao falar em artesanato, queridos, associem a ausência de divisão do trabalho. Não existia uma divisão do trabalho como existe na manufatura, como existe na indústria moderna e contemporânea. Tá? Por que não existia divisão do trabalho? Porque o artesão ele conhecia todas as etapas da cadeia de produção. Então, a principal característica do artesanato é que o artesão ele conhece todas as etapas de fabricação de um produto. Ele mesmo faz a extração da matéria-prima, ele mesmo transforma, mediante a sua habilidade, aquela matéria-prima em um produto final, e ele também comercializa esse produto final, né? Em troca de um valor específico, uma remuneração que irá manter a sua família, que ele irá sobreviver. Joinha? Então, repetindo, falou em artesanato, sem divisão do trabalho, o artesão conhece todas as etapas da cadeia de produção, ausência de máquinas,
na produção é uma característica também do artesanato, a ausência de máquinas, de maquinário, auxiliando toda uma cadeia produtiva. Joinha? Belezinha? Show de bola. Sem mais delongas, manufatura. A manufatura, queridos, é como se fosse um processo aí de transição entre o artesanato e a indústria moderna e contemporânea. Claro que ela é mais próxima da indústria, até porque quando a gente fala em produto industrializado, ainda se há um hábito muito grande em falar produto manufaturado. A palavra manufaturar é transformar, metamorfosear, tá, uma matéria-prima em um produto final. Joinha, mediante aí o auxílio de máquinas, habilidade humana, etc. Show? Então vamos aqui. Manufatura. Inicia já uma divisão do trabalho, pacata, singela, mas sim. Então há já uma divisão do trabalho, as pessoas que irão extrair a matéria-prima, que irão se dedicar a essa extração da matéria-prima. Haverão pessoas específicas dentro de oficinas e pequenas fábricas, fábricas médias também, no contexto da manufatura, que irão se especializar em fabricar o produto, claro, já com auxílio de um maquinário ainda muito robusto, um maquinário ainda sem tantos avanços tecnológicos como é visto hoje, não é? Sem ter uma associação direta com os avanços científicos como é visto hoje, enfim. Mas o que marca a manufatura e que se aproxima da indústria moderna e contemporânea, sem sombra de dúvida, é a divisão do trabalho e a adesão do maquinário na cadeia de produção. É a presença da máquina na cadeia de produção e a divisão do trabalho agora fazendo parte de uma cadeia produtiva para aumentar a produtividade em tempos cada vez menores. Joinha? E por último, a indústria moderna e clássica. Essa indústria moderna, né, contemporânea, é uma indústria que a gente pode afirmar que ela surgiu aí, claro, com a transformação do espaço geográfico mediante a indústria, no século XVIII, 1730, 1750, na Inglaterra, tá? No Reino Unido, e nesse contexto, esse contexto de pioneirismo da Inglaterra, sobretudo nas cidades de Manchester e de Liverpool, houve uma transformação muito intensa do espaço inglês mediante essa atividade secundária. Tá? Então, o que marca a indústria moderna e contemporânea é uma permanência de uma divisão do trabalho cada vez mais complexa, é também a adesão e o incremento de um maquinário associado a avanços científicos e tecnológicos de acordo com cada contexto histórico. Joinha, ok? E aí a gente entra nessa primeira revolução industrial, nessa transformação do espaço geográfico mediante a indústria. Primeira revolução industrial, Inglaterra, Reino Unido, Manchester, Liverpool. Tá? Muitos se perguntam, professor, por que? Me diga uma coisa, por que a indústria não se alocava em Londres? Queridos, vamos lá, século XVIII, 1750, até basicamente o final do século XIX, início do século XX, os modais de transporte eram muito primitivos. O modal de transporte mais utilizado durante o século XVIII, a primeira metade do século XVIII e a segunda metade do século XVIII, era o modal hidroviário. E o modal ferroviário e rodoviário ainda era muito pacato, praticamente não existia, e quando existia não tinha ainda vias com a quilometragem bacana, nem transportes que atingiam velocidades para fazer esse escoamento da produção em uma velocidade também interessante. Então o que acontece? Manchester e Liverpool eram cidades que possuíam bacias carboníferas, ou seja, presença de combustíveis fósseis, hidrocarbonetos, que no caso ali era o carvão mineral, que foi a principal fonte energética, né, da primeira revolução industrial. Ao se falar em primeira revolução industrial, é impossível não mencionar a fonte de energia que deu suporte a essa transformação do espaço mediante a indústria, que foi o carvão mineral. Tá bom? Joinha. Ocorreu, sobretudo, no final da primeira metade do século XVIII e foi até o final da
primeira metade do século XIX, adentrando já na segunda metade do século XIX, 1750, 1850, 1870. Joinha? Um outro detalhe é que nesse contexto, as indústrias que predominavam nesse contexto da primeira revolução industrial era a indústria têxtil e indústrias de bens de consumo não duráveis. Joinha? Show? Predominava também a máquina a vapor, tem todo esse contexto da máquina a vapor, associada também à indústria têxtil. Show? Show, show, show. Já no século XIX, a gente entra aí na segunda revolução industrial, em que outros países começarão a transformar o seu espaço mediante atividade secundária. Países como Bélgica, Alemanha, Itália, França, Japão, Estados Unidos da América, Austrália, são países que também irão adentrar nessa transformação do espaço mediante a atividade industrial, começaram a se industrializar com muita efervescência. E um detalhe da segunda revolução industrial em comparação à primeira, que agora surge uma outra fonte energética. Não que o carvão mineral deixou de ser importante, atenção, isso é um erro que muitos alunos cometem, achar que ao associar a principal fonte energética na segunda revolução, o petróleo, faz uma referência a uma ausência de carvão, que é mentira. O carvão até hoje ele é muito utilizado. Inclusive, o país que mais polui hoje no mundo é a China. E um dos motivos dessa contaminação é que a China utiliza muito carvão mineral, sobretudo em termoelétricas para gerar eletricidade, mas também em siderúrgicas e metalúrgicas. Joinha? Show de bola. Então, falou em segunda revolução industrial, aí entra o petróleo também como personagem interessante, começará a ser a principal fonte energética desse contexto e até hoje é a principal fonte energética do mundo, tá? Mas o carvão mineral ainda tinha notoriedade como tem até hoje. Show. Nesse contexto da segunda revolução industrial, surgiu também alguns pontos em destaque, como a descoberta da eletricidade, algumas inovações tecnológicas que também emergiram nesse contexto. Tá? Durante a segunda revolução industrial, algumas indústrias de bens de consumo duráveis começaram a ganhar robustez, como a indústria automobilística. O primeiro carro a ser fabricado foi o Ford T, no início do século XX, entre 1903 e 1904. Então, a indústria automobilística, siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas, são indústrias que irão ganhar notoriedade e importância durante a segunda revolução industrial. Joinha? Da segunda metade do século XIX até a segunda metade do século XX. Show? Show, show, show? Tá? Aí, consequentemente, os modais de transporte irão também ganhar uma notoriedade, modal rodoviário, modal ferroviário. Tá? O escoamento da produção dos produtos de matérias-primas serão mais eficientes. Enfim, há um processo tecnológico de avanço muito grande e transformação do espaço, de urbanização, né? De aumento populacional nas áreas urbanas, nas cidades, muito marcante durante a segunda revolução industrial. Show? E aí, para finalizar a terceira revolução industrial, chamada também de meio técnico científico, né? Outros autores, como por exemplo Milton Santos, né? Associa essa terceira revolução industrial como uma transformação do meio técnico, do meio científico e também dos meios de comunicações. Ele vai chamar meio técnico, científico e informacional. Essa terceira revolução industrial, ela é um marco na década de 70, porque dentro desse contexto o mundo estava mergulhado em cenário de Guerra Fria, de antagonismo, de bipolaridade. De um lado, Estados Unidos da América, com um sistema de produção capitalista, do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de Trabalhadores, tá? Com um sistema de produção socialista. Nesse contexto, na década de 70, há uma visível estagnação do socialismo e uma expansão, uma proliferação, uma difusão do capitalismo, né? Com essa difusão é marcado aí a terceira revolução industrial, uma transformação no espaço geográfico, em outros cenários, em outros
contextos em pontos remotos do globo, conectando cada vez mais esses pontos remotos de várias formas, sobretudo dentro de uma cadeia de produção do capitalismo globalizante. Joinha? Joinha, show de bola. E aí entra também algumas indústrias que irão investir em áreas que outrora não eram tão visíveis, como por exemplo a informática vai ganhar muita notoriedade, a robótica, os meios de comunicações, a química fina, a biotecnologia, a engenharia genética. Então, durante em meados da década de 70 em diante, há um grande avanço tecnológico e científico na sociedade mundial, mas sobretudo na cadeia de produção. É também nesse período que há um marco do que nós chamamos de globalização da produção. E aí entra personagens como Milton Santos, que irá fazer uma crítica ferrenha a essa globalização perversa. E entra também um outro personagem, David Harvey, que também irá associar esse meio técnico, científico, informacional, essa terceira revolução industrial, essa globalização da produção, associado a avanços nos modais de transportes. Joinha, show de bola, belezinha. Queridos, o objetivo é direto, mas focando nesses pontos, vocês jamais perderão a questão falando sobre indústria, associando a evolução do artesanato até a indústria moderna e contemporânea e também as revoluções industriais. Show?